Prezados irmãos e irmãs, hoje nós queremos nos colocar diante de Deus com esse pensamento, a família e o matrimônio. Quando um casal se casa, quando chega até a igreja e recebe a bênção de Deus, ele recebe a graça de estado. O que é a graça de estado? É a pessoa receber de Deus a graça para poder viver um determinado estilo de vida. E vocês, queridos casais, que completam nesse ano ou completará de 1 a 25 anos de casados, um dia vocês receberam a bênção de Deus. E essa graça recebida no sacramento do matrimônio, ela acompanha os dois até que a morte os separe. Muitas vezes nós ficamos por entender como que determinado casal se ama, se quer bem, se nós conhecemos a personalidade difícil dele ou dela, e não conseguimos entender como é que se dão tão bem. A graça de Deus os ajuda. Se existe uma abertura de coração, de mente, se existe fé, a graça de Deus ajuda os dois. Hoje elevemos a Deus as nossas preces em favor de todas as famílias, para que ela seja preservada ou para que elas sejam preservadas e para que seja preservada a sua união, para que Deus lhes conceda sabedoria e força, para que se suportem e se amem, porque é necessário saber suportar um ao outro. Rezemos a Deus para que haja perdão na vida de família e haja também lealdade no interno de cada uma delas, para que sejam fortalecidas contra todas as tentações que existem nesse mundo de hoje. Eu penso que é pertinente perguntar a você, como casal, que veio celebrar hoje, muitos trazendo até seus filhos, você tem vivido o matrimônio segundo a vontade de Deus? Você se parar e pensar, analisar suas atitudes, o seu modo de se comportar com seu companheiro ou companheira, você tem vivido o matrimônio segundo a vontade de Deus? Sua família tem sido uma morada de Deus ou uma república? É interessante fazer essa pergunta. E a gente precisa reafirmar hoje: a família é projeto de Deus. Isso nós ouvimos na primeira leitura. E é um projeto que é para ser vivido e vivido bem por aqueles que o executam. A primeira leitura nos fala da criação de uma companheira para Adão. Interessante a descrição. Adão viu todos os animais que existiam e não achou que ali existia uma companheira para ele. Ele ficou contente, deu nome a todos os animais, diz o relato da primeira leitura, mas não encontrou alguém que fosse compatível a ele. Então diz que Deus deu um grande sono a Adão, tirou uma das costelas, e da costela de Adão fez a mulher. É uma narrativa mais para transmitir uma lição muito importante. Primeiro, na hora em que a mulher foi criada, o homem estava dormindo. Deus tirou a costela e fez a mulher. Ou seja, não teve participação do homem.
no sentido ativo, a mulher também não participou da criação do homem. Um é presente de Deus para o outro. E é um presente que deve ser tratado com amor, com carinho. E deve ser devolvido a Deus um dia, quando a morte chegar, mais feliz do que você o encontrou ou a encontrou um dia. A mulher foi tirada da costela para dizer que é companheira de caminhada e assim deve ser considerada. Não foi tirada da cabeça para que não interpretassem as Escrituras de maneira errada e dissessem que a mulher é um ser superior ao homem. Não foi tirada do pé para que assim também não interpretassem erradas as Escrituras e dissessem que a mulher é um ser inferior ao homem. Ela é companheira na jornada, companheira na caminhada. A família é um projeto de Deus e homem e mulher são iguais em dignidade. O matrimônio tem consigo um caráter unitivo e procriativo. Quando falamos isso do unitivo, não precisamos pensar apenas na questão sexual, mas na comunhão de ideias, de projetos. É interessante, a gente percebe quando um casal é realmente casado na prática. Quando a gente conversa com eles falam dos projetos conjuntos. E quem na verdade não se casou, mas vive junto, assim no modo de dizer, cada um pensa por si, não inclui o outro. São parceiros na caminhada. Companheiros de verdade. É preciso que haja o propósito de fazer o outro feliz. Tem tanta gente que desde o primeiro passo para a vida matrimonial dá um passo meio duvidoso. Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Eu penso que o acento é diferente, é no outro. Eu vou me casar para fazer aquela pessoa feliz. E o matrimônio que vocês receberam e vivem, ele é o lugar do serviço a Deus e aos irmãos. Ele não é só para vocês. Ele não é só para o interno da família. A família na prática do amor, como são parceiros de Deus na educação dos filhos. Quem ama, educa, nós comentávamos um dia dessa semana, e para educar precisa amar, por isso nós precisamos dizer, pela prática do amor, a família, o casal é parceiro de Deus na educação dos filhos. E ao educar um filho, a família transmite a fé, e se transmite a fé, é evangelizadora. Porque está levando o Evangelho de Jesus. O amor mútuo entre os dois é um exemplo da presença de Cristo na comunidade. Quando a gente percebe um casal que se quer bem, que se respeita, ele é presença de Deus na comunidade onde vive. E inseridos dentro da igreja, participando da igreja, o casal ajuda outras pessoas. São discípulos de Jesus, são missionários. Até na maneira de viver, de se alegrar e sofrer da família, ela tem uma função dentro desse mundo. Por exemplo, quando a família é capaz de viver a saúde, mas também a doença de alguém na família e sabe suportar isso com resistência, quando na verdade existem brigas, desentendimento, mas depois vem a paz, são capazes de reconstruir a paz que foi quebrada, quando na verdade existe a prosperidade
E eles vivem com alegria a prosperidade, mas sabem viver com alegria também os momentos de crise, quando na verdade existe uma ofensa, mas o casal é capaz de caminhar para o perdão. Diante de tudo isso, o casal pode crescer no amor um ao outro, crescer no amor a Deus, e o casal amadurece, acaba dando uma aula bonita de como se relacionar e como se relacionar também com Deus. O casal precisa ter consciência de sua meta. Para onde? O casal deve se perguntar também, para onde o nosso casamento está andando? Eles são condutores do destino de seu lar. Condutores do destino de seu lar. Por isso o lar não pode andar à deriva, porque vocês estão na direção. Podemos dizer ainda que na caminhada existirão barreiras, existirão vícios muitas vezes que atrapalham, existirão personalidades diferentes, doenças, diferenças de modo de pensar. Tudo isso existe. Um não é igual ao outro. E se fosse igual, não teria atraído você naquele primeiro momento. Foi exatamente a diferença que te atraiu para aquela pessoa. Mas para vencer diante dessas dificuldades, é preciso ter cooperação mútua. Que um coopere com o outro, ajude o outro. É preciso usar os talentos, as qualidades que tem, como criatividade, para ajudar a família a crescer, a família a se entender. É preciso usar o diálogo, para não deixar os muros subirem. Valorizar também a busca da palavra de Deus, como conselho oportuno, em todas as situações da vida e de modo especial naquelas mais difíceis. Assim a família será uma igreja doméstica, será a morada de Deus. O matrimônio é, na verdade, projeto de Deus. A família é projeto de Deus.